Bom, meus amigos, dando continuação ao discurso do apóstolo Elder Boyd K. Packer, do Quórum dos Dozes, a respeito do livro de Mormon, quantas escrituras maravilhosas! Escrituras maravilhosas! Depois que ele leu algumas escrituras, o Elder Packer compreendi que isso indicava que as escrituras se aplicavam a mim pessoalmente. E que isso também é verdade para com todos os outros. Quando um versículo que eu relera muitas vezes passava a ter um significado pessoal, eu pensava que quem quer que tivesse escrito aquele versículo tinha uma profunda e madura compreensão de minha vida, de como me sentia. O apóstolo Packer falando. Por exemplo, li que o profeta Leí partilhou do fruto da árvore da vida e disse, abre aspas, portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. Fecha aspas, como está em 1 Néfi, no capítulo 8, 12, que vocês podem ler lá. Eu já havia lido isso mais de uma vez, não tinha muito significado para mim. O profeta Néfi também disse que havia escrito, abre aspas, as coisas de minha alma para instrução e proveito de meus filhos, como está em 2 Néfi, no capítulo 4, versículo 15. Eu já lera isso antes e também não significara muito para mim. Mas, mais tarde, quando tivemos filhos, compreendi que tanto Leí como Néfi tinham sentimentos tão profundos por seus filhos, quanto tínhamos com relação aos nossos filhos e netos. O apóstolo Packer fala isso, ele com a esposa dele. Concluí que essas escrituras são claras e preciosas, e fiquei imaginando como o jovem José Smith poderia ter tal discernimento. O fato é que eu não acredito que ele tivesse discernimento tão aguçado, eu não acredito, ele fala. Ele não tinha que tê-lo, ele simplesmente traduziu o que estava escrito nas placas de ouro. Esse discernimento claro e precioso encontra-se em todo o livro de Mormon. Ele demonstra uma profundidade de sabedoria e experiência que certamente não são características de um rapaz de 23 anos. Aprendi que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ler o livro de Mormon e receber inspiração. Algumas ideias vieram depois de ler uma segunda e mesmo uma terceira vez. E para mim pareciam aplicáveis ao que eu enfrentava na vida cotidiana. Menciono outro discernimento claro e precioso que não veio com a primeira leitura do livro de Mormon. Preste atenção no que o apóstolo Packer fala. Quando eu tinha 18 anos, fui convocado para o serviço militar. Embora não tivesse razão para me preocupar com o assunto antes, fiquei muito preocupado em saber se era certo ir para a guerra. Encontrei na ocasião resposta aonde? No livro de Mormon. Abre aspas. Os nefitas não estavam lutando pela monarquia nem pelo poder, mas lutavam por seus lares e sua liberdade, suas esposas e seus filhos, e por tudo que possuíam, sim, por seus ritos de adoração e sua igreja. E faziam o que consideravam ser seu dever perante Deus, porque o Senhor lhes dissera, bem como a seus pais, se não for desculpados da primeira ofensa, nem da segunda, não vos deixareis matar pela mão de vossos inimigos. E novamente disse o Senhor, defendereis vossas famílias mesmo até o derramamento de sangue. Por esta razão estavam os nefitas lutando com os lamanitas a fim de defenderem suas famílias e suas terras, seus pais, seu país e seus direitos, sua religião. Como está no livro de Alma, no capítulo 43, do 45 ao 47. Alma, capítulo 43, do 45 ao 47. Sabendo isso, eu podia servir de boa vontade e com honra. O pastor Packer fala. Outro exemplo, Certa vez tivemos uma decisão muito importante a tomar. Quando, após orar, ainda nos sentimos inseguros
procurei o elder Harold Billy. Ele nos aconselhou a ir adiante. Sentindo que eu ainda me encontrava meio confuso, ele disse, abre aspas, o seu problema é que você quer ver o fim desde o princípio. Depois citou este versículo do livro de Mormon, abre aspas, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé, fecha aspas, como está em Éter no capítulo 12, 6. E acrescentou, abre aspas, você precisa aprender a dar alguns passos na escuridão. Então a luz aparecerá, ele mostrará o caminho à sua frente. Fecha aspas, ponto. Essa foi uma experiência de mudar a vida, vinda de um versículo do livro de Mormon. Você já não se sentiu como Nefe que disse, abre aspas, foi conduzido pelo Espírito não sabendo de antemão o que deveria fazer, fecha aspas. É uma interrogação. Está em 1 Nefe, no capítulo 4, versículo 6. Algumas vezes você não se sentiu muito fraco? Uma pergunta. Moroni sentiu-se muito fraco e temeroso de que eles, abre aspas, zombem de nossas palavras por causa de nossa fraqueza. Falou-me o Senhor dizendo, os tolos zombam, mas lamentarão, e não se aproveitarão de vossa debilidade, porque minha graça basta aos mansos. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim, porque caso se humilhem perante mim, e tenham fé em mim, então eu farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Fecha aspas, ponto. Como está em Éter, no capítulo 12, do versículo 25 ao 27, grifo do autor. A vida passa muito depressa. Quando você se sentir fraco, desencorajado, deprimido ou com medo, abra o livro de Mormon e leia. Não deixe que se passe muito tempo antes de ler um versículo, um pensamento ou um capítulo. Agora, Pastor Pecker deu... O que ele falou? Minha experiência é de que um testemunho não explode repentinamente dentro de nós. Não é repentino. Em vez disso, ele cresce, como disse a alma, deu uma semente de fé. Abre aspas. Fortalecerá vossa fé, pois direis, eu sei que esta é uma boa semente, porque eis que brota e começa a crescer. Fecha aspas, ponto. Como está em Alma, no capítulo 32, versículo 30. Se você a alimentar, ela crescerá. E se você não o fizer, ela secará. Como está em Alma 32, do 37 ao 41. Não fique desapontado se já leu e releu e ainda não recebeu um testemunho poderoso. De certa forma, você pode estar como os discípulos citados no livro de Mormon, que estavam cheios com o poder de Deus em grande glória, e não o souberam, como está em 3 Nefe 9, 20. Faça o melhor que puder, pense nesse versículo. Abre aspas. Vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. E novamente é necessário que ele seja diligente para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Fecha aspas, ponto. Como está em Mosias no capítulo 4, versículo 27. Espero que gostaram.